Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo Agostini, tenho um ateliê de arte sacra e sou aluno da primeira turma do curso de carnação online, carnação italiana. É um curso muito didático, bem explicativo, com técnicas assim hiper realista para você dar aquela realidade para a sua imagem, trazer uma espiritualidade maior, aquele ar de santidade. Vale muito a pena, tá? Você que é iniciante ou você que já pinta em outras técnicas, é um curso muito bom. Bem-vindo! A gente começa agora então a apresentação dos materiais que a gente vai utilizar ao longo do curso. Como eu já disse, a compreensão da teoria por trás da técnica, ou seja, a compreensão de cada um desses materiais que a gente utiliza, é sempre fundamental em todos os processos artísticos. Todo pintor, todo artista devia conhecer bem o material com o qual trabalha, porque isso possibilita que você tire o máximo proveito daquele material e que você adapte ele da melhor forma possível para a sua técnica. Se isso é já importante em outras técnicas de pintura, é ainda mais fundamental no processo de pintura a óleo. E ao longo desse módulo você vai compreender, analisando então cada um desses elementos, cada um desses materiais, por que é tão fundamental esse conhecimento sobre eles. O primeiro material que a gente vai falar aqui é exatamente a base da nossa pintura, a tinta. Você já parou para pensar o que é tinta? Se alguém te perguntar, você sabe definir o que é tinta? O que diferencia uma tinta de um verniz? É o que passa primeiro, é o que passa depois? O que diferencia, por exemplo, de uma base seladora, de um gesso? É isso que a gente vai ver aqui. Como as tintas são formadas e qual é a função de cada um dos elementos da sua formação. Então, vamos lá. Bom, então para compreender o que é uma tinta, a gente vai analisar ela nessa forma esquemática, na qual a gente pode compreender a tinta como a junção de três elementos principais que eu vou colocar aqui agora. O primeiro elemento formativo da tinta é o pigmento. O pigmento vai ser aquele responsável por dar a cor à nossa tinta. O segundo elemento vai ser o solvente. O solvente, como o próprio nome diz, é aquele responsável por dissolver, diluir. O solvente vai ser tanto responsável por dissolver e diluir a tinta no processo de pintura, quanto vai ser também responsável por limpar os materiais que a gente está utilizando, como pincéis, godês, espátulas, etc. Pode acontecer da gente usar o mesmo solvente na confecção e preparação das tintas e na limpeza, pode acontecer da gente usar solventes diferentes para cada uma dessas coisas. A gente vai ver isso melhor na aula de solventes. E o último elemento que a gente tem é o ligante, que também pode ser chamado de aglutinante. Então, o ligante vai ser aquilo que aglutina ou que dá liga. A gente pode visualizar, então, o processo, que é a confecção de uma tinta, como se a gente estivesse pensando numa receita de bolo. Se eu simplesmente misturar pigmento e água, aqui pensando na água como um tipo de solvente, eu tenho uma tinta? Não. Por quê? Uma vez que essa água evaporasse, o meu pigmento cairia da parede, ok? Ele não tem uma coisa responsável por aglutinar, por dar liga, ou seja, por prender ele naquela superfície que a gente está pintando. O responsável por isso é exatamente o quê? O ligante ou aglutinante. É como se a gente imaginasse, então, uma receita de bolo. Se eu simplesmente misturar água e farinha, eu vou ter uma massa muito quebradiça. Mas se eu misturo água, farinha e ovo, eu já tenho um aglutinante. Se eu misturo água, farinha e óleo, eu já tenho um aglutinante. É diferente. O raciocínio, então, é mais ou menos parecido aqui quando eu penso na confecção de uma tinta. Se a gente analisar esse triângulo, a gente percebe lá atrás, quando eu falei, na história da tinta a óleo, quando eu começo aquela aula falando das pinturas rupestres e dizendo que o sangue é uma tinta por excelência, quer dizer o quê? É uma tinta excelente, eu vou pintar com sangue? Não, gente, por favor, de forma alguma. Quer dizer que o sangue contém esses três fatores aqui que juntos constituem uma tinta. Ele tem as hemácias, as hemoglobinas, o pigmento que geralmente é constituído de ferro, que vai dar a ele aquela cor vermelho amarronzada.
Ele tem a água, que vai dar para ele então a fluidez, e ele tem a gordura do próprio sangue, que vai funcionar como um aglutinante. Ou seja, ele é naturalmente aquilo que a gente pode considerar uma tinta. Ainda que, repito, não é para a gente pintar com sangue, por favor. Além desses 3 fatores que constituem uma tinta, a gente vai ter uma coisa muito importante, que são os aditivos. Os aditivos podem ser diversos e vai variar de acordo com qual é a função que a gente tem para aquele aditivo. Ele tanto pode ser adicionado, aditivo é algo que é adicionado no processo de confecção da tinta, seja ela uma tinta artesanal feita pelo próprio pintor, seja ela uma tinta industrial feita pelas próprias empresas, quanto podem ser adicionados no processo de pintura, ou seja, não vem no tubinho de tinta, não foi feito na confecção de tinta, mas é adicionado à medida que o artista pinta. Os aditivos vão variar, então, de acordo com várias funções. Por exemplo, existem aditivos de secagem, os que são chamados, então, secativos. Existem os aditivos de consistência, ou seja, aqueles aditivos que vão fazer com que determinada tinta seja mais fluida, seja mais alta, mais encorpada, se torne uma tinta a relevo ou não. Existem os aditivos de proteção, por exemplo, diversas tintas, sobretudo as tintas à base de água, possuem aditivos na sua composição para que não criem mofo, para que não estraguem com o tempo. Existem aditivos de finalização, por exemplo, existem médiums que são aditivos, que vão fazer com que a minha tinta seja mais brilhante, mais opaca, ok? Tudo isso são aditivos que eu posso adicionar, então, às diferentes tintas. Esses aditivos aqui, eles vão existir em praticamente todos os tipos de tinta. A gente tem aditivos específicos para aquarela, para que elas não criem bolhas. A gente tem aditivos, por exemplo, para tinta acrílica, para fazer ela secar mais devagar, ou seja, um secativo retardante, que vai retardar o processo de secagem. A gente tem secativos para tinta óleo, que vai ser o contrário, vai fazer a tinta óleo secar mais rápido. Para praticamente todas as tintas hoje em dia, a gente tem aditivos que mudam a consistência. Eu posso comprar a tinta normal, adicionar ali então um médium que vai fazer com que ela se transforme em uma tinta a relevo. Tudo isso, então, é aditivo, aditivos diversos, ok? Para tinta óleo também existem diversos aditivos e geralmente os mais utilizados vão ser esses aditivos aqui de secagem. Retomando então esse triângulo de composição de tintas, o que vai acontecer é que geralmente o pigmento vai sempre existir como o elemento responsável por dar cor. E o que vai variar é o solvente e o ligante. Em todas as tintas à base de água, o solvente é mantido. E é o que? A própria água. E aí, se eu estou, nesse caso aqui, mantendo o pigmento e mantendo o solvente, o que eu estou variando? Eu estou variando o ligante. Então, quando eu mudo aqui o tipo de ligante que eu estou utilizando, eu também mudo o tipo de tinta com qual eu estou trabalhando. Por exemplo, se você ainda não entendeu, se o meu ligante, repito, mantive aqui que eu tenho um pigmento, mantive aqui que o meu solvente é a água, o solvente mais comum que geralmente a gente tem. Se eu estou variando aqui o ligante para, por exemplo, goma arábica, o tipo de tinta que eu tenho é uma aquarela. Se eu estou variando o ligante aqui, por exemplo, para o ovo, aqui nesse caso pode ser a clara, pode ser a gema, pode ser a mistura de todos os dois, ou para caseína, geralmente, né, a proteína do leite. O tipo de tinta que eu tenho aqui é a têmpera. Se eu estou variando aqui para resina acrílica, o tipo de tinta que eu tenho vai ser a tinta acrílica.
Ficou claro? Então, em todos esses tipos de tinta aqui, eu tive pigmento e solvente de água, ou seja, todas essas tintas são tintas à base de água. Eu simplesmente mudei o ligante. Em todas essas aqui, a receita, gente, não é tão simples quanto parece aqui. Inclusive para têmpera, tá? Para têmpera ovo, muita gente pensa que, ok, então é simplesmente misturar pigmento, ovo e água. Não, não é assim. Geralmente, cada uma dessas tintas vai pedir aditivos de composição, ou seja, aditivos na sua fabricação. Na têmpera ovo, por exemplo, a gente coloca aditivos que fazem com que ela não craquele, que ela se torne mais flexível, com que remova o excesso de gordura do óleo, com que ela não crie mofo, não dê cheiro, ou seja, são diversos aditivos. A mesma coisa vai funcionar para todas essas tintas aqui, sejam elas industriais, sejam elas artesanais. Por exemplo, nas aquarelas é muito comum que seja adicionado mel, porque o mel faz com que ela não crie mofo, seja um fungicida natural e ao mesmo tempo que ela brilhe mais. Nas tintas acrílicas, que são super industriais, também a indústria adiciona vários tipos de aditivos. Inclusive, quanto mais industrializada a tinta, podem existir também aditivos que sejam, digamos assim, de certa economia, ou seja, geralmente são misturas, são cargas inertes, né, como se fosse uma espécie de gesso transparente, que são adicionadas às tintas para que essas tintas se tornem mais corposas, gastando menos pigmento, que geralmente é a parte mais cara na fabricação de uma tinta. Ok? Então, nunca é simplesmente a confecção aqui desses 3 elementos e basta. Sempre vão ter vários aditivos de acordo com cada fabricação. Mas o que é importante na gente resumir a tinta nessa forma triangular aqui é porque a gente vai ver durante todo o processo, nas próximas aulas, a gente vai estudar cada um desses elementos e a gente vai ver como que um elemento influencia no outro, como que um elemento vai influenciar no tempo de secagem, no amarelamento, em alguns problemas, em alguns resultados no processo de pintura. Então a gente sempre tem que ter esse triângulo em mente e lembrar da função de cada um desses elementos. Eu tenho que sempre lembrar que o pigmento vai ser responsável por cor, que existe uma proporção entre pigmento e esses 2 elementos aqui para que minha tinta seja mais pigmentada, que existe uma proporção aqui entre, por exemplo, a quantidade de ligante para que minha tinta seja mais forte, o meu filme de tinta não seja um filme fraco, porque vai ser ele o responsável, então, por aglutinar, por ligar essa tinta. Isso aqui, esse triângulo tem que ficar muito claro na cabeça durante todo o processo de pintura e durante todo o estudo desse módulo, ok? E, de forma geral, então, esse triângulo resume aqui com todas as tintas à base de água, que existem ainda outras tintas, né, como guache, enfim, outras tintas que eu nem me atentei a colocar aqui nessa aula, mas que a gente pode perceber que a gente mantém o solvente e que simplesmente, então, mudando o ligante, a gente tem um outro tipo de tinta. E é isso! Espero que tenha ficado claro para você qual é o papel de cada um desses elementos nesse nosso triângulo de formação de uma tinta. Agora que você já entendeu o que é tinta, na próxima aula a gente vai falar sobre a tinta óleo. Quais são as suas especificidades, qual é o elemento que varia nesse nosso triângulo de formação e qual é a função de cada um desses elementos. Então, até a próxima aula. Por hoje é só.